O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentou-se e começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais da Paróquia do Carmo, queridos irmãos e irmãs, nós estamos nos aproximando, como dizia no início dessa Eucaristia, da semana mais importante da nossa fé. A Semana Santa para nós nos recorda os mistérios centrais da vida de Cristo. E como é importante que participemos desses momentos, de todos os atos litúrgicos que acontecerão na Semana Santa. Aqui fica um convite para todos que puderem participar. A Comunidade Católica Shalom realiza um retiro de Semana Santa. E aqueles que desejarem participar, podem participar conosco desse retiro. O retiro, ele acontece em turnos contrários aos atos litúrgicos. Ou seja, apenas um turno. Você participa na sexta-feira, começa pela manhã e o ato litúrgico à tarde, só para que vocês tenham noção. E como é importante nós participarmos desses momentos, porque nós vamos aprofundando a nossa fé. Como é importante um cristão que conhece a sua igreja. Nós muitas vezes nos afirmamos cristãos, mas desconhecemos coisas que são importantíssimas na nossa vida. Para nós, esse tempo quaresmal, a quaresma que começou na quarta-feira de cinzas, a quaresma é um retiro espiritual. É um momento onde nós vamos ser convidados por Deus. Aqueles que participaram na quarta-feira de cinzas se recordam que o sacerdote ou ministro colocou sobre a sua cabeça as cinzas, dizendo: és pó e ao pó retornarás. Ou foi ungido na fronte e escutou uma outra fórmula: convertei-vos e crede no Evangelho. Precisamos reconhecer que somos pó e que retornaremos para Deus.
criados por amor, para participar da alegria que não terá ocaso, que é o encontro definitivo com nosso Senhor. Essa vida, ela é um caminho, e nós não podemos desperdiçar a nossa vida, colocando o nosso coração, deixando que o nosso coração se afeiçoe às coisas deste mundo. Às vezes a gente pensa, e claro, existem aqueles pecados que são graves, são pecados que todos nós afirmamos que são pecados graves, e a gente até às vezes quando vai se confessar diz assim: padre, mas eu não matei, mas eu não roubei. A gente normalmente justifica os nossos atos achando que o que a gente faz na verdade, não é tão pecado assim. Existem pessoas que cometem pecados piores, mas na verdade, quando a gente começa a amadurecer na nossa fé, a gente sabe muito bem que matar alguém não é simplesmente tirar a vida, mas é impossibilitar que a vida aconteça. Matar alguém é ser indiferente. A gente começa a entender para além do que está dito ali nas Sagradas Escrituras. Vocês conseguem entender isso? É para além. Então vejam, eu começo a aprofundar a minha fé e começo a identificar que muitas vezes eu não estou vivendo de acordo com a vontade de Deus. E é por isso que a gente se confessa. E é por isso que a igreja pede para que o católico, e presta atenção no que eu vou falar agora, tenho falado muito sobre isso, todo católico precisa se confessar pelo menos uma vez por ano, caso ele não tenha cometido nenhum pecado mortal. Se você cometeu pecado mortal, você precisa buscar o mais rápido possível o sacerdote. Mas mesmo que você não tenha cometido pecado mortal, mesmo que você seja uma Santa Teresinha, que nunca cometeu um pecado mortal, você, uma vez por ano, precisa se confessar. E a igreja orienta que seja nesse período da quaresma, se preparando para a renovação do nosso batismo no sábado de aleluia, na vigília pascal, que é a mãe de todas as vigílias. Então vejam, todos nós precisamos criar o hábito de se confessar. Tem aquelas pessoas que dizem assim: eu não me confesso com o sacerdote porque eu posso me confessar diretamente com Deus. Querido irmão, entenda uma coisa. Primeiro, tira esse raciocínio protestante da tua cabeça. Isso é visão protestante. O católico se confessa, protestante diz que se confessa com Deus. Como é importante, quando você comete um pecado, entenda uma coisa: quando você comete um pecado, você não está pecando somente contra Deus, você está pecando contra a igreja. Você não é filho da igreja? Você é filho da igreja sim. Você é filho de Deus e da igreja. Quando você peca, você fere o corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso que você se confessa com o sacerdote. E não é porque o sacerdote é mais virtuoso ou menos virtuoso do que você, é mais pecador ou menos pecador do que você. É porque você é pecador e você precisa se confessar. O sacerdote é pecador e ele precisa se confessar. Em momento nenhum eu acho que eu, por ser sacerdote, não sou igual a vocês. Eu tenho um ministério na igreja, mas eu sou também um cristão. Mas a responsabilidade minha é muito maior do que a responsabilidade de vocês. Mas todos nós precisamos nos confessar. Os padres se confessam, os bispos se confessam, o Papa se confessa. Mas você diz assim: eu não. Eu me confesso com Deus. Não, eu preciso me confessar com o sacerdote. E quando a gente vai se confessar com o sacerdote, e é difícil, né? A gente se confessar com o sacerdote, porque nós vamos expor
as nossas feridas. E é difícil a gente expor as nossas feridas. Por isso que a gente precisa se habituar a se confessar. A quaresma nos insere nesse retiro espiritual. Por isso é importante confissão. Por isso é importante meditar a palavra de Deus. Algumas pessoas dizem assim para mim: Deus não fala comigo. Quem já disse isso aqui? Deus não fala comigo. Tem gente que diz: Deus não fala comigo. Presta atenção aqui. É impossível Deus não falar contigo. Só tem uma situação que faz com que você não escute Deus falar contigo. Sabe como? É você não abrir a Bíblia. Se você não abrir a Bíblia, Deus não vai falar realmente contigo. Se a gente diz que a Bíblia é a palavra de Deus, se é palavra de Deus, quando eu abro a Bíblia ou escuto a palavra de Deus, Deus está falando comigo. E eu preciso escutar a voz de Deus. Vejam que a leitura de hoje, a liturgia, nos faz refletir sobre coisas muito importantes. Primeiro, a primeira leitura, no capítulo 43 do profeta Isaías, é o próprio Deus que nos convida a não mais nos relembrarmos das coisas passadas. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Deus faz coisas novas. Nessa quaresma, nesse retiro espiritual, o que Deus está fazendo de novo na tua vida? O que é novo na tua vida nessa quaresma? Talvez você está voltando para a igreja agora. Talvez você não tinha muito hábito de ir para a igreja. Talvez não fazia parte da sua vida você ir com tanta frequência na igreja. Deus está fazendo uma obra nova. Acolha essa obra nova que Deus está fazendo. E no final, no versículo 21 diz: este povo eu criei para mim e ele cantará os meus louvores. Cantar os louvores de Deus. Eu fui criado para Deus. E eu preciso cantar as misericórdias do Senhor. Cantar e reconhecer a bondade de Deus que me perdoa sempre, todas as vezes que com confiança eu me entrego a Deus, todas as vezes que eu reconheço o meu pecado, Deus me acolhe na minha fraqueza. Então, eu preciso cantar os louvores de Deus. O evangelho de hoje, ele é um evangelho interessantíssimo, porque ele fala de dois equívocos que nós podemos cometer. Eu poderia aqui destacar deste modo. O relato mostra os fariseus que tentam encontrar em Jesus alguma palavra que possa se contrapor à lei de Deus, à lei de Moisés, aos ensinamentos de Moisés. Os fariseus e os escribas tentam por diversas vezes encontrar como condenar Jesus, um modo de acusar Jesus. E o texto mostra hoje um fato que era realmente determinado pela lei de Moisés. Uma mulher que fosse pega em adultério, ela era apedrejada. E os fariseus levaram essa mulher para diante de Jesus e apresentaram aquela situação para Jesus. Essa mulher, ela foi pega em adultério, e a lei de Moisés prescreve que uma mulher que é pega em flagrante adultério deve ser apedrejada. Jesus, interessante, que o texto mostra que Jesus, ele se inclinou e começou a escrever com o dedo no chão. Jesus, alguns exegetas dizem que o que Jesus estava escrevendo no chão eram os pecados daqueles homens que estavam ali acusando aquela mulher.
Jesus escrevendo o pecado deles. E questionado sobre essa determinação da lei, Jesus disse para eles: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe a pedra. O que acontece? Uma palavra de sabedoria, Jesus disse. O que acontece? Aqueles homens dos mais velhos vão embora. E fica somente Jesus e aquela mulher. Um detalhe interessante. Primeiro, queridos irmãos, nós muitas vezes temos o hábito de julgar as pessoas, de condenar as pessoas. Esse hábito que nós temos é um hábito que mostra como nós temos um coração que não entende como somos sempre perdoados por Deus quando nós recorremos a Ele. Até mesmo na igreja, quantas vezes acontece, aliás, é um detalhe interessante isso, porque às vezes o maior problema que nós temos, tem pessoas que dizem assim: eu não vou para a igreja não, porque as pessoas que estão na igreja, elas ficam falando sobre o pecado do outro, são cristãos que não vivem a fé. Meu querido irmão, entenda uma coisa: o que é a igreja? O que é a igreja? O Papa Francisco vai dizer que a igreja, e é uma imagem muito bonita, a igreja é um hospital de campanha. Quem sabe o que é um hospital de campanha aqui? Quem sabe o que é um hospital de campanha? Naqueles lugares onde acontece flagelos, a guerra e outras coisas, ali é criado provisoriamente um ambiente hospitalar para dar suporte às pessoas que estão feridas. Essa é a imagem, uma das imagens que o Papa Francisco fala sobre a igreja. A igreja é esse hospital. Quem está na igreja? As pessoas feridas. Você é ferido, eu sou ferido. Entenda uma coisa: você não está aqui porque você é bom, não. Você não está aqui porque já está tudo resolvido na tua vida, não. Você já é alguém convertido. Aliás, quem fala que é convertido é protestante, né? Protestante diz: eu sou alguém convertido. O católico é alguém que está em um processo de conversão. A gente está a caminho. Ninguém aqui está pronto. Todos nós estamos a caminho. Ninguém está pronto. A gente está no hospital, curando e sendo curado. É assim, curando e sendo curado. Então, na igreja estão aqueles que se reconhecem pecadores, que foram misericordiados por Deus e que querem viver uma vida de santidade. Na igreja existem essas pessoas. Se você vai na igreja para ficar olhando a vida do outro, realmente a igreja não é o lugar para você. Tem outros lugares que você pode ficar olhando para a vida dos outros. Na igreja não. Na igreja você está aqui para cada dia crescer com o outro, aprender a lidar com a fraqueza do outro, aprender a reconhecer que você é fraco, amar o outro. É assim, a nossa vida é assim. Então, não julgar, não condenar. Agora existe também o outro ato que a gente tem. Tem aquelas pessoas que dizem assim: a outra pessoa está no pecado. A palavra de Deus diz: quando o irmão está no pecado, o que é que a gente faz? Reza por ele. A gente se aproxima desse irmão para ajudar aquele irmão a mudar a vida. A gente tem atos de preocupação com a vida espiritual do irmão. A gente não diz assim: não, eu não vou julgar essa situação, deixa ele lá no pecado. Não é julgamento, isso é misericórdia. Na igreja nós precisamos ter tanto a atitude de quem não condena, como a atitude de quem se responsabiliza com a salvação do outro. Você se responsabiliza com a salvação dos seus irmãos? Uma pessoa que está afastada da igreja que você conhece, uma pessoa que está afastada da comunidade que você conhece, você liga para essa pessoa, você conversa com essa pessoa. É essa atitude que nós devemos ter, queridos irmãos.
Amar, nós precisamos amar de modo concreto. Amar de modo concreto. Interessante que Jesus, no final do evangelho de hoje, está somente Jesus e aquela mulher pecadora. O que Jesus disse para ela? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Não voltes a pecar. Jesus não está dizendo que o que ela fez era certo. Em momento nenhum Jesus está justificando o erro que ela cometeu. Ela cometeu um erro, ela estava em adultério. Ela e aquela outra pessoa estava em uma realidade de adultério. Então, Jesus nos convida, ao mesmo tempo, a amar, cuidando dos outros, das suas feridas, e ao mesmo tempo, a acolher o pecador. Saber separar uma coisa da outra. Nós precisamos aprender a separar uma coisa da outra. Inclusive, esses tempos na igreja, tem algumas pessoas que estão ingressando na igreja, que tem atitudes que não são atitudes cristãs. O tempo todo criticando os outros. Critica um padre, critica até o Papa Francisco. Há tempos atrás a gente viu pessoas que se diziam católicas, que estavam rezando para o Papa morrer. O que é o cristianismo para essas pessoas? O que é o cristianismo para essas pessoas? Jesus diz que a gente deve rezar pelos nossos inimigos. Como você vai rezar pela morte do Papa, meu irmão? Você talvez nunca tenha sido católico. E se alguém não te avisou isso, eu estou dizendo, repense a sua vida cristã. A gente não reza nem pela morte do nosso inimigo. Nós amamos, cristão ama os outros. Então, precisamos repensar a nossa vida cristã. Nós não somos juízes uns dos outros. Nós nos responsabilizamos pela salvação dos outros, mas não somos juízes. Temos um juiz que é Deus. E entre nós é preciso. Esses dias eu estava, talvez vocês que estão nessa paróquia, vocês sabem, que participam dessa paróquia, sabem da comunidade católica Shalom, porque vocês frequentam uma paróquia que os padres, os missionários cuidam dessa paróquia. E é interessante, porque esses dias eu estava na minha casa comunitária, eu sou do Shalom da Parquelândia, e nós estávamos na oração comunitária. Tem uma imagem muito bonita, uma história muito bonita de Francisco de Assis, que ele fala de cobrir o outro, cobrir o pecado do outro, cobrir o irmão. E quando nós estávamos rezando na oração comunitária, Deus nos dava uma imagem, não de um irmão sendo coberto, mas de toda a nossa casa comunitária sendo coberta. Toda a nossa casa comunitária, ou seja, todos os missionários estavam sendo cobertos. O que aquilo significava? Significava aquilo que é próprio de Deus, nos cobrir. Deus não nos trata como exigem as nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Se Deus nos tratasse como merecíamos, quem de nós poderia estar vivo? Deus é compaixão, é misericórdia, e nós precisamos aprender com esse Deus que é misericórdia, ajudar aqueles que estão distantes de Deus, mas nunca condená-los, porque na verdade todos nós fomos criados para o céu. Ninguém foi condenado para o inferno. Vocês sabem que os calvinistas dizem que alguns foram criados para o céu e outros foram criados para a danação, ou seja, para o inferno. Eu não consigo acreditar em um Deus que criou alguém para o inferno. Deus criou a todos nós para o céu. Deus criou a todos nós para o céu. E é verdade que alguns, infelizmente, usam mal a sua liberdade
e escolhe viver uma vida de pecado e afastada do projeto, do plano de Deus, que é a salvação de todos nós. Deus nos criou para um dia participarmos da sua visão beatífica. Essa é a maior alegria do teu coração, meu irmão, do coração de cada um de nós. É a maior alegria. Quando nós estivermos no céu, a gente vai dizer, a gente vai exultar e dizer: como eu fui capaz de me alegrar com coisas que passavam, enquanto na verdade eu fui criado para isso. É alegria que não tem ocaso. Vamos pedir essa graça ao Senhor nessa Eucaristia, que o Senhor nos dê força e nos dê a disposição interior de a cada dia amadurecermos na nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar todos em pé e juntos professarmos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,